Aí no canal sobre essa questão da questão hipotética, né? Se eventualmente eu volto e falo dos mandamentos para as pessoas, simbolizaria em outra interpretação que eu estaria matando filhos espirituais. E eles estão meio tentando escalonar essa interpretação. Isso é uma meia verdade, porque sim, eu reconheço essa possibilidade no momento em que eu faço isso. Acontece o seguinte, eu também considero a possibilidade de que isso seja libertação para as pessoas. Só que, claro que eu já considero isso antes, porque a Bíblia já tinha dito. Isso antes eu já havia recebido essa ideia já em, acho que 2021, então nem foi derivado da argumentação de vocês. Nem foi derivado da argumentação de igreja, da argumentação de qualquer nação que eventualmente esteja, ou de pessoas representando nações que estejam me atacando. Óbvio que não. Esse comentário, essa possibilidade já era anterior. Então não adianta dizer assim, não, mas a questão não, você se omitiu. De maneira nenhuma, porque como é que deixou as pessoas presas? Não, mas eu já considerava que era uma possibilidade a questão de fazer a libertação por isso. Então eu já saberia que de repente esse argumento deveria ser dito. Deveria, vamos supor, se fazer um retorno para que isso fosse, vamos dizer, falado efetivamente. E eu já sabia disso. Então não. Eles estão fazendo como se eles tivessem convencido de maneira derradeira. Claro que não, tanto que mesmo eles tendo convencido isso, eu também não tinha certeza. Nem convenceram, na verdade. Pela repressão que eu recebi, aumentou um pouco a chance, mas de maneira nenhuma. Esse foi o primeiro momento que eu tive essa ideia. E não foram eles que criaram a dúvida já existia. Eles aumentaram o medo de que eventualmente eu fosse repreendido se o outro lado estivesse certo. Se a outra ideia estivesse certo, que eu não estava acreditando tanto naquele momento. Mas não quer dizer que eu dei zero credibilidade ou total descredibilidade à ideia de que falar dos mandamentos fosse algo ruim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então é isso que aconteceu, né? De maneira nenhuma achei. Bom, primeiro que já a responsabilidade já nem seria minha, porque eu faria a pregação de uma outra forma. Mas tirando essa questão da responsabilidade, mesmo que fosse para falar dos mandamentos, a dúvida já existia antes e não foi. Eles apenas aumentaram o fato de eu acreditar nessa possibilidade. E mesmo assim, mesmo eles falando, eu continuei em dúvida. Continuei em dúvida. Depois, apesar de ter feito mais medo, porque eu fui falar dos mandamentos porque tinha medo de ser criticado se eu estivesse errado. Ó, de novo. Não porque eu tivesse certeza de que isso fosse uma boa ideia. Então tem essa questão. Então, fica esse complemento aí no canal. E valeu.